E aí? Bem-vindo à parte 2 de O Vagabundo que reencarna no corpo de um burguês safado. Indo para a história, voltamos na parte em que ele tá numa feira de pão. O dono do lugar fica surpreso com a aparição dele e gagueja dando boas-vindas. Kyle pensa que não fica mais surpreso com isso e pede para ele trazer pães. Isso deixa o cara meio confuso. Então Kyle aponta de um canto da mesa até o outro, falando que quer todos os pães estão ali. Ele joga uma moeda de ouro e pede para embrulhar. Mas se o cara não quer vender, ele pode comprar em outro lugar. O dono corta imediatamente, falando que tudo já estará embrulhado. Então, crianças, essa aqui é a lenda do homem do saco. Cuidado para ele não te pegar. Terminando as brincadeiras, Kyle pensa que é óbvio, mas aquele mundo era totalmente diferente da Coreia do Norte, do Sul. Mas também ele percebe que recebe muitos olhares. Pelo que parece, o dono original era um lixo. O Kyle leitor reclama que tem vazar dali o mais rápido possível. E percebemos que tem duas crianças espiando ele. Depois de subir a serra, Kyle pensa que andou bastante carregando croissant. Ele observa um portão de madeira, que não parecia estar no melhor estado, e se pergunta quão velho aquilo era. Kyle vê uma árvore e pensa que ela deve ter a idade do Peter do Einoid. Então escutamos alguém gritando para ele não chegar perto da árvore, e vemos que eram as crianças. Elas avisam que é uma árvore devoradora de homens. Então temos uma mini explicação. A lenda dessa árvore é que quando alguém se manda de arrasta para cima na árvore, reza a lenda que, durante a noite, essa pessoa se torna uma múmia. E era exatamente isso que o Kyle quer. Ele nos explica realmente o que é essa árvore. Ele diz que há muitos tempos atrás uma sacerdotisa foi expulsa do culto por causa da sua gula, e ela acabou morrendo. Mas em seu lugar surgiu a árvore, e ela herdou o poder e o rancor da sacerdotisa. E esse poder era o escudo indestrutível que o Kyle quer. Enquanto ele tenta alimentar a árvore, as crianças falam para ele se afastar, senão ele vai morrer. Ele pensa que não importa o lugar que ele vá, sempre tem gente enchendo o saco dele, e que tem que se livrar delas. Ele chega perto delas. As crianças repetem que ele vai morrer. Mas ele diz que não vai, joga duas bolsas no chão, e fala para elas pegarem e darem o fora dali. Mas uma das crianças tenta insistir. O prota pergunta se ela o conhece. A outra criança fala para eles irem embora, mas enquanto eles iam, ela se vira e fala que ele não pode morrer. E quando ele está sozinho, ele fala que está na hora de começar. Kyle pega o pão e enfia no buraco, e o pão desaparece. Ele pensa que tem que tomar cuidado, se não pode ser comido, e que a árvore ainda tem o rancor da sacerdotisa. E acha engraçado que algo assim virou um poder antigo. Mas diz que era realista. Ele olha pro buraco e fala que tem que alimentar até que aquela escuridão suma. Kyle explica que a escuridão é o rancor dela, e quando ele sumir irá aparecer a luz, e dessa luz vai surgir o escudo indestrutível. Então ele pega o saco de pães e começa a jogá-los, enquanto diz para ela comer à vontade. Depois de jogar tudo no buraco, ele fica mais branquinho, mas não o suficiente, e parece que o Kyle vai precisar de mais 10 sacos. O buraco faz um barulho, isso deixa ele assustado, se perguntando o que ela queria dizer. Então ele decide ir embora. Enquanto voltava para a pousada, ele vê as duas crianças comendo pão. Kyle pensa que elas não vão se aproximar da árvore, mas caso aconteça, elas serão devoradas. Então ele decide se prevenir. Kyle se aproxima delas e fala caso elas queiram mais pães. Elas têm que ficar de bico fechado. Chegando na pousada, o dono pergunta se ele já vai embora, e ele confirma. Então ele diz para voltar algum dia. Kyle diz que andando para pensar. Ele gostou do chá e também do livro, mesmo lendo pela metade por causa do prota, e pede que ele não deixe as outras pessoas lerem. Então o dono fala que irá reservar o livro para que somente o Kyle possa ler. Eles se despedem e o Kyle decide ir em um bar. Quando o dono o vê, ele fica apavorado e dá as boas-vindas. Kyle pensa que ele está bastante assustado, e ele diz que faz sentido já que o Kyle original tinha o toque de Midas, só que para a destruição, ele arremessa uma moeda de ouro e pede uma garrafa que ele beber e um peito de frango assado sem sal. O dono pergunta se deve o acompanhar para a mesa, mas Kyle só o ignora. E ele diz que já vai trazer a garrafa. As pessoas no bar ficam nervosas, e o Kyle percebe isso, que esses gangsters e golpistas estavam nervosos e acha isso estranho, já que o clichê era que lixo de uma família rica andasse com esse tipo de gente.
Mas o Kyle original detestava esse tipo de gente, que ele via eles como escória. Então chega a bebida dele, e ele pensa que aquela bebida que o Kyle bebia devia ser a mais cara. Enquanto ele pensava nisso, ele vai embora. Ele dá uma golada, e diz que já tá sentindo o calor. Ele pensa que tem que dar 100 passos em direção à muralha. E ele consegue achar, ali era o lugar que Shui ia escalar, onde um gatinho é derrubado e cai em cima do outro. E que naquele mundo essas coincidências é comum. Kyle pensa que Shui preferiu torcer o tornozelo ao invés de cair em cima do gatinho. Ele olha para o lado e vê ele, e diz que ele era uma boa pessoa. Shui percebe que Kyle está ali. Kyle pensa que está tremendo, e que ainda bem que tinha tomado uma. Ele pensa que tem que deixar uma boa impressão. Ele diz que eles parecem estar famintos, e entrega o frango assado. Ele fala que eles podem comer. Ele pensa que os gatos eram menores do que ele pensava, e acha que eles não conseguem comer o peito de frango. Um gato começa a latir, digo miar, mas o Kyle só faz um cafuné na cabeça do gato e fala para eles comerem. Shui pergunta se ele tem algum lugar para dormir. Kyle pergunta se ele está com fome, mas não recebe nenhuma resposta. Ele pensa que ele ainda está cauteloso. Então ele pergunta se não vai dizer. Shui fala que está com fome. Então Kyle caminha até ele e diz já que é assim é para ele ir com ele, que ele vai dar uma comidinha para ele. Então Kyle explica que a melhor impressão é de uma pessoa que lhe alimentou bem.